A vingança está por toda parte no mundo dos animes. Um já se vingara de uma forma brutal. Mas será que você realmente sabe quem são os personagens mais vingativos de todos? Olá família, eu sou o Walter e hoje vamos ranquear todos os personagens que se focaram em vingança para descobrir quem entre todos é o mais vingativo. Já deixa o like, se inscreva e vamos pro vídeo. E a nossa tier list contém 6 níveis e em último lugar tentou, mas fracassou. Aqui estão os personagens que começaram a sua jornada de vingança, mas foram parados, fracos ou ingênuos demais. Próximo chegou perto, mas falhou no final. Aqui estão os personagens que fizeram tudo certo até o último segundo, mas algo travou, revelações, arrependimento, sacrifício ou simplesmente a morte. Próximo se vingou, mas foi de leve. Aqui estão os personagens que se vingaram, mas sem brutalidade e com um toque de justiça moral. Próximo se vingou, mas pagou um preço. Aqui estão os personagens que conseguiram o que queriam. A vingança foi feita, mas pagaram um preço muito alto. Em segundo lugar, vingança cumprida, mas incompleta. Aqui estão os personagens que venceram a batalha, mas não a guerra interior. Sim, puniram quem deviam, mas ainda carregam um vazio. E em primeiro lugar, vingança completa, fria, calculada e brutal. Aqui estão os monstros, os estrategistas que cumpriram sua vingança do começo ao fim sem hesitar. Bem, feito então a apresentação, agora vamos para a lista. E começando temos Shin do anime Kingdom. Shin era apenas um órfão de guerra, um garoto comum que sonhava se tornar um grande general ao lado de seu melhor amigo. Então uma tragédia surge e seu melhor amigo assassinado em um jogo de poder que envolvia traições e ambições dentro da corte real. Shin não queria vingança só pela dor de perder seu amigo, mas por ter sido jogado como um peão descartável num jogo de tabuleiro. Ele não eliminou todos os responsáveis pela morte de seu amigo, nem fez da sua trajetória uma jornada de retaliação. A dor serviu como faísca, mas o fogo queimou em outra direção, a glória militar e a realização de seu sonho. Então vou deixá-lo aqui, até porque ele se vingou, mas foi de leve, sem brutalidade ou impacto profundo. E o próximo é o Wei do anime Dark and Black. Ele era apenas um jovem normal, sorridente e protetor. Seu mundo girava em torno da sua irmã, uma contratada com habilidades sobrenaturais. Mas tudo mudou quando ela desapareceu misteriosamente durante a guerra. Isso partiu Wei por dentro e o transformou num ceifador negro. E com suas habilidades elétricas, ele passou a caçar membros de organizações envolvidas no desaparecimento da sua irmã. Ele perdeu sua identidade, sua esperança em si mesmo, passou a ser caçado por todos os lados, um fantasma condenado a vagar sozinho. Ele se vingou, mas a solidão, a culpa e o vazio foram o preço. Por isso vai ficar aqui, conseguiu se vingar, mas pagou um preço. E aí, você acha que ele se vingou ou apenas caiu num abismo sem volta? E seguindo a nossa lista, temos Thorfinn do anime Vinland Saga. E aqui não temos discussões. Ele é de longe o mais fracassador dessa lista. Ele nem deveria estar aqui, mas alguém tinha que preencher esse nível. Vamos lá, Thorfinn era um garoto comum da Islândia, mas tudo desmoronou quando seu pai foi assassinado bem na sua frente por Askelar, o líder de um grupo de mercenários. Então ele jurou vingança e começou a trabalhar para a mesma pessoa que matou seu pai, com o único objetivo: ganhar o direito de desafiá-lo em um duelo justo. Olha, isso nem deveria existir. Foram anos dedicados em uma vingança que nunca chegou. E mesmo quando finalmente Askeladd morreu, não foi pelas mãos de Thorfinn, foi pelas mãos de outra pessoa. Imagine que você jurou matar o homem que matou seu pai e a outra pessoa o mata. Como você se sentiria? Bem, ele vai ficar aqui, o garoto que jurou vingança, mas nunca alcançou. Tentou, mas não conseguiu. E o próximo é o Quinzel do anime Bylblit. Quinzel era um dos mais habilidosos guerreiros do Império, junto de outros lanceiros. Eles enfrentaram o Império inimigo para proteger seu povo, mas em vez de voltar como herói, ele foi traído e dado como traidor. Eu não gosto assim tanto dele, mas fui dar uma olhada no mangá. E sim, Quinzel eliminou quase todos os falsos heróis, destruiu mentiras construídas sobre seu nome, mas o preço foi muito alto. Muitas pessoas passaram a vê-lo como um monstro, e ele não foi reconhecido como herói, foi temido como assassino. E mesmo aqueles que ele salvou passaram a duvidar dele, por isso ele vai ficar aqui. Conseguiu se vingar, mas pagou um preço muito alto. Seguindo a nossa lista, temos mais um que conseguiu se vingar, mas pagou um preço, Yuno Gazai do anime Mirai Nikki. A primeira impressão que muitos têm da Yuno é que ela é apenas uma garota obcecada pelo protagonista, mas por detrás do olhar insano e dos atos extremos havia uma garota quebrada. Yuno foi criada em um lar abusivo, repleto de sofrimento e solidão. Ela se vingou contra o próprio destino, uma vingança contra o próprio mundo que tirou tudo dela, uma vingança contra a ideia de que ela não podia ser feliz. Ela se vingou, mas pagou um preço muito alto. Yuno não apenas destruiu outros, ela destruiu a si mesma. Sua mente ficou presa em uma espiral de dor, obsessão e desejo de controle. E no fim, ela teve de ser parada pelo próprio protagonista.
Ela morreu nos seus braços e ainda acreditando que tudo que ela fez era por amor. Por isso ela vai ficar aqui. Conseguiu se vingar, mas pagou um preço muito alto. E o próximo é o Naofumi do anime Tateno Yushi, um estudante comum que só queria curtir a vida. Mas quando é invocado como herói do escudo, entra num mundo onde tudo parecia promissor, até ser acusado por um terrível crime pela própria princesa. A acusação destruiu sua honra, sua reputação e toda a sua confiança. Bem, como ele se vingou? Bom, quando teve a chance de se vingar da princesa e do rei, ele não escolheu sangue, ele escolheu humilhação pública, exposição e perda de poder. Foi uma vingança muito fraca e por isso ele vai ficar aqui. Se vingou, mas foi de leve. Uma vingança sem sangue, sem brutalidade e com um toque de justiça moral. Seguindo a nossa lista, temos Takemichi Hanagaki do anime Tokyo Revenge. O garoto que voltou no tempo para salvar e se vingar das pessoas que mataram a garota que ele amava. Takemichi não buscava vingança no sentido clássico, mas no fundo sim. Ele queria mudar um presente terrível onde as pessoas que ele mais amava foram destruídas por decisões erradas. Ele quase se vingou, mas não conseguiu. No final do mangá, com persistência e suor, ele apenas alcança um futuro onde todos estão vivos. E por isso vou deixá-lo aqui, até porque ele tentou se vingar no sentido tradicional, mas fracassou por ser fraco. Então eu vou deixá-lo aqui. Ele simplesmente foi para uma realidade onde todos já estão vivos. E pessoal, isso não é vingança, mas se você discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários. E o próximo é o Light Yagami do anime Death Note. Light era um estudante brilhante, mas que carregava uma frustração contra o mundo sujo e injusto ao seu redor. E quando encontra o misterioso Death Note, Light ganha o poder de matar qualquer pessoa apenas escrevendo o nome dele. Light iniciou uma das maiores cruzadas por justiça da história dos animes. Sua vingança contra os criminosos do mundo abalou governos, religiões e o próprio conceito de bem ou mal. Mas no fim ele foi vencido por seu próprio ego. Quase conseguiu se vingar, mas falhou no final, por isso ele vai ficar aqui. Seguindo a nossa lista, temos Guts do anime Berserk. Guts passou a lutar não apenas por dinheiro, mas por lealdade, e por algo que ele finalmente achou que fosse amor e amizade. Foi forçado a assistir sua amada ser violentada, seus amigos massacrados, tudo pelas mãos de alguém que ele mais confiava. Guts é o símbolo de dor, resistência e ódio puro. Sua vingança ainda está incompleta, pois ainda não temos um final, tanto no mangá quanto no anime. Mas o mundo já sangrou por onde ele passou, e por isso vou deixá-lo aqui, porque sua vingança ainda está incompleta. E aí, você acha que Guts vai conseguir se vingar? E o próximo é o Scar do anime Fullmetal Alchemist. Scar é um sobrevivente do massacre do seu clã, uma tragédia causada pela guerra entre nações. Seu único motivo era vingar o seu povo exterminado. Embora Scar tenha matado muitos inimigos, ele acabou questionando seu caminho e não finalizou sua vingança. Por isso vou deixá-lo aqui, pois ele descobriu que o massacre tinha raízes profundas, tanto na política quanto na guerra. Porém, sua jornada o levou a buscar justiça de uma outra forma, ajudando a proteger os inocentes. Seguindo a nossa lista, temos Afro do anime Afro Samurai. Afro era um garoto comum que teve seu pai assassinado brutalmente pelo Justice Number One, o homem mais poderoso da sua terra. Desde então ele jurou vingança, e aqui não temos muito o que falar. Sua busca por vingança foi implacável e o Afro treinou incansavelmente até tornando-se um mestre samurai. No clímax derrotou o Justice Number One numa luta brutal, vingando assim seu pai. E é por isso que vou deixá-lo aqui como número 1 até agora, porque sua vingança foi brutal, sem misericórdia ou arrependimento. E o próximo é o Kurapika do anime Hunter x Hunter. Ele também teve seu clã massacrado e jurou vingança. Ele deixou de lado qualquer desejo de felicidade, treinou, se fortaleceu e escondeu sua dor e frieza. Tudo em nome de um objetivo: destruir a trupe fantasma e recuperar os olhos de seu clã. Ele até conseguiu matar um dos principais membros da trupe, mas infelizmente não conseguiu se vingar totalmente. Por isso vou deixá-lo aqui, porque ele até tentou, mas falhou. Se você discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Seguindo a nossa lista, temos Lelouch do anime Code Geass. Ele era um príncipe comum da poderosa nação de Britânia, mas tudo mudou quando sua mãe foi assassinada e seu pai o desertou. Consumido pelo ódio, ele foi atrás de vingança. Lelouch tenta acabar com a poderosa nação de Britânia, mas sua vingança cria um ciclo de violência e destruição que o consome. Lelouch é o símbolo do guerreiro que luta por justiça e vingança, mas que no fim perde, alcançando uma vitória parcial e dolorosa. Então ele vai ficar aqui porque chegou muito perto, mas fracassou no final. E o próximo é a Lucy do anime Elfen Lied. Ela era uma garota de uma espécie mutante temida e maltratada pela sociedade. E desde criança foi vítima de bullying, rejeição e crueldade. Mas tudo mudou quando mataram um cachorrinho que ela amava. Parece familiar, não é? Pois é, após o trauma, Lucy desperta seus poderes e inicia um massacre contra todos.
se destruir e se vinga dos cientistas que a maltrataram e de todos que destruíram sua infância. Ela se torna o próprio símbolo do terror e do sofrimento. E então ela vai ficar aqui bem na frente do Afro, porque sim, a sua vingança foi mais brutal e completa. Mas se você discorda, não esquece, deixe sua opinião aqui nos comentários. Seguindo a nossa lista, temos Avilio Bruno do anime 91 Dias. Ele era apenas uma criança comum em uma cidade dominada por mafiosos. Diante de seus olhos, a máfia assassinou toda a sua família. Ele escapou então da chacina e, quando teve oportunidade, foi atrás de vingança. Ele mata os culpados um a um e manipula os aliados, jogando os mafiosos uns contra os outros. Ele vai ficar aqui atrás do Guts, porque ele não completou a sua vingança. Ele deixou o filho mais velho da família mafiosa vivo de propósito, o que significa que ele não foi brutal o suficiente para subir de nível. Mas se você discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários. E o próximo é Hyakimaru do anime Dororo. Ele nasceu sem olhos, sem braços, sem pele, sem absolutamente nada. Hyakimaru foi uma criança marcada pela maldição antes mesmo de respirar. Seu próprio pai, um senhor feudal ambicioso, fez pacto com 12 demônios, oferecendo seu corpo em troca de poder. Ele foi abandonado, mas salvo por um médico andarilho. Ali começou a saga de um menino que não queria só sobreviver, queria recuperar tudo que era seu por direito. Ele conseguiu se vingar, mas não por completo. Ele destruiu todos os 12 demônios e conquistou quase todo o seu corpo. Mas no final, quando poderia concluir o ciclo com a morte dos responsáveis, ele escolheu a compaixão. Por isso vou deixá-lo aqui, vingança cumprida, mas incompleta. Vou deixá-lo apenas à frente do Gas, porque para mim a sua vingança foi mais completa, sendo que do Gas ainda não terminou. Mas, se você discorda, deixa a tua opinião aqui nos comentários. Seguindo a nossa lista, temos Eren Yeager do anime Shingeki no Kyojin. Ele era um garoto comum que sonhava com a liberdade além das muralhas. Mas tudo desmoronou quando titãs invadem e matam sua mãe. Então ele jurou matar todos os titãs, mas com o tempo ele descobre que os titãs são apenas a ponta do iceberg e que o verdadeiro inimigo era a Merle, uma nação poderosa que usava os Eldianos como armas vivas. A sociedade de sangue cresce e ele não queria só matar titãs, ele queria revidar contra o mundo inteiro. Então ele assume o poder do titã fundador e ativa o rugido da terra, marchando com milhões de titãs colossais para destruir tudo fora da Ilha Paradis. Ele quase venceu, mas foi parado no último momento por aqueles que ele mais amava. Por isso ele vai ficar nessa posição à frente de todos. Quase conseguiu, mas foi impedido no final. E o próximo é o Sasuke Uchiha do anime Naruto. Ele era um garoto brilhante do clã Uchiha, vivendo uma infância pacífica. Tudo mudou quando seu irmão mais velho, Itachi, assassinou todo o seu clã. Muita gente pensa que Sasuke é um dos maiores vingadores do mundo dos animes, mas não é verdade não. Após a morte do Itachi, Sasuke descobre uma chocante verdade. Itachi assassinou todo o seu clã por ordem da vila para evitar uma guerra civil. Isso destruiu Sasuke emocionalmente. A pessoa que ele mais queria matar, na verdade, era um herói sacrificado. E então ele vira seu ódio para Konoha, acreditando que a vila traiu seu clã. Sasuke não conseguiu se vingar, ele não matou Itachi, não destruiu a vila. É claro, chegou perto, quase matou Itachi, quase destruiu o mundo todo. É por isso que ele vai ficar aqui atrás de todos, porque sim, ele não conseguiu nenhum feito em caso de vingança. Chegou perto, mas falhou no final. Mas se você discorda, deixa a tua opinião nos comentários. Seguindo a nossa lista, temos Kearu do anime Kaifu. Kearu era um curandeiro gentil e ingênuo, mas por ter um poder inútil em combate, foi ridicularizado, escravizado e torturado sem misericórdia por seus próprios companheiros. E aqui temos um dos maiores vingadores de todos os animes. Kearu usa sua magia suprema de cura para reiniciar a linha do tempo. Mas agora ele está no controle, frio, calculista e sádico. Ele começa um por um a caçar todos os que o traíram. E não com piedade. Ele não queria apenas justiça, ele queria sofrimento. Falar de tudo que ele fez merece um vídeo à parte. Sim, ele conseguiu tudo. Cada inimigo pagou, cada abuso foi devolvido em dobro ou triplo, sem nenhum arrependimento. E por isso ele vai ficar aqui no topo por enquanto. Apesar que Kearu foi muito bárbaro, ele perde para um personagem aqui da nossa lista, Adonis do anime Hametsu no Oku. Adonis era uma criança prodígio, um órfão acolhido e criado por uma bruxa bondosa que o tratava como um filho, num mundo onde a ciência substituiu a magia e bruxas passaram a ser caçadas. E então sua mestra, que também era sua mãe adotiva, foi morta bem na sua frente. O Império de Hadia, liderado por cientistas e militares, executam sua mãe adotiva em praça pública, acusando-a de ameaçar a nova ordem científica. E ele jura então destruir o Império. Tanto os soldados, os cientistas e qualquer um que tenha apoiado aquele massacre. Isso mesmo, qualquer um, até crianças. Teu pai estava lá, então você está meio culpado. É por aniquilação com brutalidade e precisão.
E ele não perdoa ninguém, do alto comando até crianças inocentes, todos se tornam seus alvos. Seu lema é olho por olho, dente por dente. Mesmo ao reencontrar antigas alianças, Adoni não vacila. Se alguém ficou do lado do Império, vai cair. Mas o que prova que ele é realmente o melhor dessa lista é que ele recebeu a chance que todos aqui queriam, de trazer seus antequeridos de volta à vida. No caso dele, trazer sua mestra de volta à vida. E não era mentira não, mas o que é que ele fez? Ressuscitou outra pessoa e ainda matou indiretamente todos que lhe deram essa chance. Pessoal, se isso não é brutalidade, eu já não sei o que é. Imagine se o Sasuke lhe apresentasse essa ideia, ressuscitar todo o seu clã, seu pai, sua mãe, todos. Ou mesmo autor fim, vocês acham que eles iam atrás de vingança? Eu não acho não. Por isso eu vou deixá-lo aqui como o pior vingador de todos daqui da lista. Mas se você discorda, deixa tua opinião aqui nos comentários. E a família, assim ficou a nossa tier list, e se você concorda ou discorda, deixa sua opinião aqui nos comentários. Como sempre, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Aqui no canal você tem sempre a oportunidade de escolher os próximos vídeos. Caso você tenha uma ideia, deixa aqui nos comentários. Nós ficamos por aqui e nos vemos pela semana.